Você já deve ter visto aquelas notícias alarmantes. Receita Federal vai fiscalizar todo mundo. Pix está sendo monitorado. Governo quer taxar tudo. E aí você fica naquela. Será que eu vou ter problema? Será que vão bater na minha porta? Será que meus investimentos estão na mira? Relaxa, não é bem assim. Mas também não dá para ignorar. Porque mudou. Mudou muito. E se você investe, mesmo que seja pouco, essas mudanças afetam você diretamente. A Receita Federal não está mais aquela entidade distante que só ia atrás de grande empresário. Ela está equipada com tecnologia, com cruzamento de dados automático, com inteligência artificial, e aqui está o que ninguém te explica direito. Não é sobre perseguição, é sobre informação. Hoje, a Receita sabe muito mais sobre o seu dinheiro do que você imagina. Cada movimentação, cada investimento, cada transferência deixa rastro. E esses rastros estão sendo cruzados, analisados, comparados com o que você declarou no imposto de renda. Hoje eu vou te mostrar exatamente quais são os impactos práticos dessas mudanças nos seus investimentos. E mais importante, o que você precisa fazer para não ter dor de cabeça. Porque o problema não é investir, não é ganhar dinheiro, o problema é não declarar, não informar, ficar achando que ninguém está vendo. Porque estão. E agora mais do que nunca. Impacto 1. Monitoramento automático de movimentações bancárias e Pix. Vamos começar pelo que mais assusta todo mundo. O Pix. Você deve ter visto aquelas notícias. Receita vai fiscalizar Pix acima de R$5.000. Aí começa o pânico. Mas calma, vamos entender o que realmente mudou. Desde 2024, os bancos e instituições financeiras são obrigados a informar à Receita Federal todas as movimentações acima de determinados valores. Para a pessoa física, o limite é R$5.000 por mês. Isso inclui Pix, TED, DOC, saques, depósitos, tudo. Mas atenção, isso não significa que a Receita vai te cobrar imposto sobre Pix. Não é isso. O que mudou é que agora eles têm visibilidade total do quanto de dinheiro está circulando na sua conta. E aí vem o problema. Imagine a situação. Você declara que ganha R$3.000 por mês no seu emprego CLT, mas todo mês entra R$8.000 na sua conta. De onde vem esse dinheiro extra? Freela, investimento, herança, empréstimo de amigo? A Receita não sabe, mas ela vê a diferença, e quando ela vê diferença, ela cruza dados. Segundo dados da própria Receita Federal, em 2024 foram identificadas mais de 1,2 milhão de pessoas com movimentações incompatíveis com a renda declarada. Isso gerou mais de R$80 bilhões em ajustes fiscais. E olha, isso é só o começo. A cada ano o sistema fica mais sofisticado. O impacto prático nos seus investimentos é direto. Se você vende uma ação e recebe R$10.000 na conta, a Receita vê. Se você saca R$15.000 de um investimento, a Receita vê. Se você recebe dividendos todo mês, a Receita vê. E ela compara isso com o que você declarou no imposto de renda. Aqui está o que você precisa fazer. Primeiro, declare tudo, absolutamente tudo que você investe. Toda a venda de ação, todo o rendimento, toda a movimentação relevante. Segundo, guarde comprovantes, sempre. Porque se vier uma fiscalização, você precisa provar de onde veio cada centavo. E não tente ser esperto. Ah, vou dividir em várias contas. Vou usar conta de terceiro. Vou movimentar menos de R$5.000 por mês. Não funciona, porque o sistema cruza tudo. Ele sabe se você tem múltiplas contas. Ele sabe se você está usando laranja. E quando ele detecta padrões suspeitos, você entra numa lista de fiscalização prioritária. Impacto 2. Declaração obrigatória de criptomoedas. Esse aqui é o terror de muita gente. Criptomoedas. Durante anos, o mercado cripto foi meio que uma zona cinzenta. As pessoas compravam, vendiam, lucravam e não declaravam nada. Achavam que, como era descentralizado, o governo não sabia de nada. Lê do engano. Desde 2019, a Receita Federal exige que você declare todas as suas criptomoedas. E desde 2024, as exchanges brasileiras são obrigadas a informar todas as operações dos usuários. Binance, Mercado Bitcoin, Novadax, todas. Elas mandam um relatório detalhado para a Receita. Quanto você comprou, quanto você vendeu, quanto você tem. Vamos aos números. Segundo a Receita Federal, em 2023, foram movimentados mais de R$150 bilhões em criptomoedas no Brasil, mas menos de 30% dessas operações foram devidamente declaradas. Isso gerou uma malha fina gigantesca. Milhares de pessoas caindo em fiscalização por não declarar Bitcoin, Ethereum e outras moedas. E tem mais, não é só declarar que você tem.
você precisa pagar imposto sobre o lucro. Funciona assim. Se você comprou Bitcoin a 50 mil reais e vendeu a 80 mil reais, você teve 30 mil reais de lucro. Esse lucro é tributável. A alíquota vai de 15% a 22,5% dependendo do valor. E você tem até o último dia útil do mês seguinte à venda para pagar esse imposto via DARF. Muita gente não sabe disso. Compra, vende, lucra e acha que não precisa fazer nada. Aí 2 anos depois recebe uma notificação da Receita cobrando imposto atrasado mais multa de 75% mais juros. Um lucro de 30 mil reais vira uma dívida de 60 mil reais. O impacto prático? Se você investe em cripto, você precisa de organização. Precisa anotar toda a compra, toda a venda, todo o lucro, todo o prejuízo. Precisa calcular o imposto devido todo mês. Precisa declarar tudo no imposto de renda anual. E precisa guardar todos os comprovantes. E atenção para uma pegadinha. Conversão de cripto para cripto também é tributável. Você trocou Bitcoin por Ethereum? É considerada venda. Gerou lucro? Paga imposto. Muita gente não sabe disso e está acumulando dívida sem perceber. Impacto 3. Fiscalização de dividendos e rendimentos isentos. Esse é interessante porque muita gente acha que, se é isento, não precisa declarar. Errado. Completamente errado. Isento de imposto não significa isento de declaração. Dividendos de ações, por exemplo, são isentos de imposto na pessoa física, mas você é obrigado a declarar no imposto de renda, e a Receita cruza essa informação com o que as empresas informam que pagaram. Se não bate, você cai na malha fina. Segundo dados da B3, em 2024 foram distribuídos mais de 340 bilhões de reais em dividendos para pessoas físicas, mas cerca de 40% desses dividendos não foram declarados corretamente pelos investidores. Resultado? Malha fina. O mesmo vale para LCI, LCA, CRI, CRA, poupança. Tudo isento de imposto, mas tudo precisa ser declarado. E a instituição financeira já informou tudo para a Receita. Se você não declarou, eles sabem. Vamos a um exemplo prático. Você tem 100 mil reais investidos em LCI, que rendeu 8 mil reais no ano. Você não paga imposto sobre esses 8 mil reais, mas precisa declarar tanto o saldo de 100 mil reais quanto o rendimento de 8 mil reais. Se você não fizer isso, a Receita identifica automaticamente. E tem outro detalhe: fundos imobiliários. Os rendimentos mensais, dividendos, são isentos. Mas quando você vende a cota com lucro, você paga imposto de 20%. E muita gente esquece disso. Comprou cotas a 100 reais, vendeu a 150 reais, lucrou 50 reais por cota, isso é tributável em 20%. E precisa ser pago até o último dia útil do mês seguinte. O impacto prático, você precisa de um controle minucioso, uma planilha, um aplicativo, algo que registre todos os investimentos, todos os rendimentos, todas as vendas. Porque se você não declarar e a instituição financeira informar, você está na mira. Impacto 4. Investimentos no exterior e contas offshore. Esse aqui é para quem já está num nível mais avançado. Investe fora do Brasil, tem conta em corretora internacional, compra ações americanas, ETFs globais. Desde 2023, a Receita Federal tem acesso ao FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act, um acordo internacional onde países trocam informações sobre contas de estrangeiros. Isso significa que se você tem conta no exterior, a Receita sabe. Não é mais aquela época onde dava para esconder dinheiro fora. Segundo a Receita Federal, em 2024 foram identificadas mais de 80 mil contas não declaradas de brasileiros no exterior. O montante? Mais de 15 bilhões de reais. E a multa para quem não declara bens no exterior pode chegar a 150% do valor. Funciona assim: se você tem mais de $1.000 no exterior, seja em conta, seja em investimento, você é obrigado a declarar no imposto de renda, e declarar em detalhe qual banco, qual país, quanto tem, quanto rendeu. E tem mais: os rendimentos de investimentos no exterior são tributáveis pelo Brasil. Dividendos de ações americanas? Tributáveis. Juros de títulos internacionais? Tributáveis. Valorização de ETFs? Tributável. A alíquota vai de 15% a 22,5%, dependendo do valor, e você precisa pagar via Carnê-Leão todo mês. Muita gente não sabe disso, investe na Avenue, na Nomad, na Interactive Brokers, recebe dividendos, lucra com valorização e não declara nada. Acha que, como é fora do Brasil, o governo brasileiro não tem como saber, mas tem, e quando descobrem, a conta vem pesada. O impacto prático? Se você investe no exterior, precisa de ajuda profissional, um contador especializado em investimentos internacionais, porque as regras são complexas.
tem tratado de dupla tributação, tem câmbio envolvido, tem declaração mensal via Carnê-Leão. Não dá para fazer no improviso. Impacto 5. O que fazer para se proteger legalmente? Então, depois de tudo isso, o que você faz? Primeira coisa, respira. Não é sobre pânico, é sobre organização. A Receita Federal não está perseguindo o investidor honesto. Ela está atrás de quem só nega, de quem esconde, de quem mente. Segundo a Receita, mais de 95% dos contribuintes que declaram corretamente nunca tem problema. O problema é os 5% que tenta burlar o sistema, e esse pessoal sempre se dá mal. Aqui está o passo a passo. Primeiro, organize tudo. Cria uma pasta digital com todos os informes de rendimento que as instituições financeiras te mandam, corretoras, bancos, exchanges, todas mandam entre janeiro e fevereiro, não perde isso. Segundo, use ferramentas. Existem aplicativos que importam automaticamente suas operações e calculam o imposto devido. Gorilla, Investidor 10 e R-Cripto. Vale a pena. Custa uns R$200 por ano, mas te economiza dor de cabeça. Terceiro, pague em dia, sempre, mesmo que o imposto seja pequeno, porque atraso gera multa e juros que só aumentam. Um imposto de R$100 que você não pagou vira R$200 em 2 anos. Quarto, declare tudo. Sempre na dúvida, declara. É melhor declarar algo isento do que esquecer de declarar algo tributável. A Receita não te multa por declarar demais, mas te multa pesado por declarar de menos. Quinto, se você tem muito dinheiro investido, contrata um contador, sério. Acima de R$500 mil em patrimônio, você precisa de ajuda profissional. As regras são complexas, mudam todo ano, tem exceções, tem estratégias legais de economia tributária. Um bom contador se paga sozinho, evitando erros que custam caro. E por último, não tenta ser esperto. Não esconde. Não usa laranja. Não divide em várias contas para burlar limites. Não mente na declaração. O sistema está cada vez mais sofisticado. Inteligência artificial, cruzamento automático de dados, aprendizado de máquina, eles pegam, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas pegam, e quando pegam, você paga o triplo, imposto atrasado, multa e juros. Conclusão simples. Olha, eu sei que parece assustador, mas a verdade é que se você faz as coisas certas, não tem com que se preocupar. A Receita Federal não está atrás de quem investe, está atrás de quem sonega. E pensa pelo lado bom. Esse aumento de fiscalização está forçando todo mundo a se organizar. E organização financeira é sempre positivo. Quando você acompanha seus investimentos, calcula impostos, declara tudo certinho, você tem controle, você sabe exatamente onde está seu dinheiro, quanto está rendendo, quanto você deve. O problema nunca foi investir. O problema sempre foi achar que dá para investir e não prestar contas. Não dá. Nunca deu. Mas agora, com tecnologia avançada, dá menos ainda. Então, se você quer continuar investindo tranquilo, sem medo de bater na porta, faz o básico. Declara tudo, paga em dia, guarda comprovantes. É simples assim. E se você não sabe fazer, aprende ou contrata quem sabe. Porque o custo de fazer errado é sempre maior que o custo de fazer certo. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Para quem ficou até aqui, comente regularizado. Meu nome é Denilson e nos vemos na próxima.